E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama vive mais uma vez um momento de extrema instabilidade em sua trajetória recente. A temporada de 2024 parecia promissora para muitos torcedores, especialmente após os primeiros sinais de reformulação estrutural e a expectativa gerada pelas 777 Partners. No entanto, o início de 2025 jogou um balde de água fria nas esperanças. Cruz Maltinas! Em campo, o time apresenta um futebol pouco efetivo, desconectado e sem identidade clara, somando derrotas preocupantes e se afundando nas últimas posições da tabela. Fora dele, os bastidores fervem com disputas políticas, críticas públicas e um ambiente que mais parece um campo minado do que um clube em busca de reconstrução sólida. Dentro desse cenário conturbado, dois nomes voltaram ao centro do debate: vascaíno Fernando Diniz e Felipe Maestro. Fernando Diniz, que teve uma breve passagem pelo Vasco em 2021, quando chegou ao clube em meio à campanha na Série B, é novamente especulado como possível solução para o momento atual. O técnico, conhecido por seu estilo de jogo baseado na posse de bola, troca de passes curtos e movimentação intensa, tem seus defensores e críticos em igual medida. Após sua saída do Fluminense no fim de 2023, onde viveu altos e baixos, inclusive com a conquista da Libertadores, mas também com críticas por não conseguir manter uma consistência no Campeonato Brasileiro, Diniz voltou a ser nome constante em especulações para clubes que buscam um estilo ofensivo e identitário. No caso do Vasco, sua possível chegada é vista por alguns como uma tentativa de resgatar não apenas o futebol mais vistoso, mas também o ânimo do elenco e da torcida. Para outros, trata-se de um risco alto, considerando o atual momento do clube, que pede mais do que nunca uma base sólida e resultados imediatos. Felipe Maestro, ídolo histórico do Vasco, também voltou aos holofotes após declarações contundentes sobre o momento atual do clube e a própria postura dos dirigentes e ex-jogadores que comentam a situação vascaína. Em uma entrevista recente, Felipe não poupou críticas ao ambiente político do Vasco e ao que ele chama de influência negativa de quem deveria ajudar. Em tom firme, ele apontou que muitos ex-jogadores preferem se manter em posição de crítica constante, mesmo tendo passado por gestões desastrosas ou não tendo demonstrado competência quando tiveram a chance de participar da reestruturação do clube. As falas de Felipe dividiram opiniões. Para parte da torcida, suas palavras ecoaram como um grito de quem conhece a realidade vascaína por dentro e se preocupa genuinamente com o futuro do clube. Para outros, soaram como defesa de interesses pessoais ou de grupos políticos específicos, o que apenas acirra ainda mais a já complicada relação entre diferentes correntes dentro de São Januário. A combinação de mais atuações, instabilidade institucional e declarações públicas inflamadas cria um cenário de incerteza e desânimo. A torcida, que há anos clama por um projeto de longo prazo, vê-se mais uma vez mergulhada em desconfiança. O Vasco, que deveria estar consolidando uma identidade esportiva e administrativa, continua refém de soluções paliativas e decisões tomadas sob pressão. A 777 Partners, que entrou no clube com promessas de gestão moderna, investimento planejado e visão de futuro, tem sido cobrada por resultados práticos. A demora em reposicionar o clube no patamar competitivo que seus torcedores esperam gera frustração e alimenta boatos sobre possíveis mudanças no comando técnico e até mesmo administrativo. A expectativa de que Fernando Diniz possa assumir a equipe novamente se insere nesse contexto de busca por uma solução que seja ao mesmo tempo emergencial e simbólica. Diniz, embora polarizador, representa para muitos uma tentativa de devolver ao Vasco um estilo de jogo que vá além da mera sobrevivência em campo.
Seu modelo, ainda que questionado em algumas situações, é reconhecido por buscar protagonismo com a bola nos pés, o que contrasta com o futebol reativo e sem brilho que a equipe apresenta atualmente. A possibilidade de sua chegada, no entanto, esbarra em questões práticas. Ele aceitaria retornar ao clube em um momento tão delicado? Haveria respaldo financeiro e estrutural para garantir que seu trabalho fosse executado com autonomia e tempo? E principalmente a atual direção estaria disposta a ceder espaço para um treinador que exige não apenas liberdade tática, mas também influência sobre a filosofia do clube? Enquanto essas perguntas ecoam, a figura de Felipe Maestro ganha novos contornos. Sua trajetória como jogador dispensa apresentações, títulos, liderança e identificação com a camisa cruz-maltina. Como comentarista e agora possível articulador político nos bastidores, suas falas têm peso. Ele representa uma parcela da história do Vasco que ainda tem voz ativa, embora nem sempre consensual. Quando Felipe fala sobre a falta de visão de alguns dirigentes e sobre a hipocrisia de certas críticas vindas de ex-jogadores, ele não apenas desabafa, mas coloca o dedo em feridas profundas que impedem o clube de avançar. São anos de promessas não cumpridas, de projetos interrompidos pela instabilidade e de uma cultura política que mais atrasa do que ajuda. Essa cultura, inclusive, é um dos grandes obstáculos para qualquer tentativa de reerguimento do Vasco. Não basta trazer um treinador com ideias novas ou recuperar esses jogadores com identificação, é preciso mudar profundamente a mentalidade institucional. É preciso que haja unidade mínima para que um projeto tenha tempo de maturar, mesmo que isso signifique enfrentar críticas no curto prazo. Sem esse ambiente, qualquer nome, por mais capacitado que seja, tende a ser engolido pelo caos que se instaurou em São Januário. A história recente do Vasco está cheia de exemplos de promessas que não resistiram ao primeiro sinal de crise. Nesse contexto, a possível vinda de Fernando Diniz poderia ser vista como um símbolo de resistência à mediocridade que se instalou no clube, não como solução mágica, mas como um passo na direção de algo mais sólido. Claro que isso dependeria de diversas variáveis, a começar por uma diretoria disposta a bancar esse projeto e dar respaldo ao treinador. Ao mesmo tempo, seria necessário um elenco comprometido que compreendesse e comprasse a ideia de jogo proposta, algo que nem sempre foi o caso em passagens anteriores de Diniz por outros clubes. A torcida, por sua vez, teria papel fundamental apoiar o processo, entender os altos e baixos naturais e resistir à tentação de exigir resultados imediatos acima de qualquer construção mais duradoura. Já Felipe, com sua voz crítica, poderia ser uma peça importante no resgate da identidade vascaína. Sua disposição em falar sobre os problemas do clube, mesmo correndo o risco de se indispor com colegas e torcedores, mostra que ele ainda se importa profundamente com o Vasco. No entanto, para que sua participação seja realmente positiva, seria necessário que suas falas fossem acompanhadas de ações concretas, de envolvimento prático e de articulação por mudanças que vão além das palavras. A figura do ídolo pode ser um catalisador poderoso, mas também corre o risco de se tornar apenas mais uma peça no tabuleiro político do clube. À medida que o Vasco se aproxima do meio da temporada de 2025, o tempo para reagir vai se esgotando. A margem de erro diminui a cada rodada e a urgência por resultados cresce. Isso coloca ainda mais pressão sobre a diretoria para tomar decisões rápidas e eficazes. Se Fernando Diniz é ou não o nome certo, o tempo dirá. Mas o simples fato de sua possível chegada estar sendo debatida já indica o quanto o clube carece de direção clara. Um clube com planejamento, estrutura e objetivos definidos não fica à mercê de salvadores da pátria a cada 3 meses. O Vasco precisa parar de buscar soluções milagrosas e começar a construir tijolo por tijolo um caminho de retorno ao protagonismo. Enquanto isso, Felipe continua sendo um espelho do passado glorioso e talvez uma ponte para um futuro mais digno. Seu discurso, embora duro, pode servir como chamado à reflexão para todos os setores do clube, diretoria, torcida, ex-atletas, funcionários e jogadores. O momento pede menos vaidade e mais compromisso real com a reconstrução.
O Vasco é maior do que qualquer grupo político, do que qualquer vaidade pessoal. É hora de colocar o clube acima dos egos e das disputas internas. Só assim será possível sair do ciclo de fracassos e voltar a ocupar o lugar que a história do clube exige. Se por um lado há um esforço visível para reconstruir os alicerces do clube, por outro, a torcida permanece em um estado constante de ansiedade e ceticismo, o torcedor vascaíno calejado por anos de instabilidade e promessas não cumpridas não se impressiona mais com discursos bem montados ou planos de médio prazo. O que ele quer ver é entrega, organização e, acima de tudo, resultados. E por enquanto esses resultados ainda são tímidos, muitas vezes insuficientes para conter a frustração que vem se acumulando nas arquibancadas e nas redes sociais. O Cruz Maltino hoje não quer mais viver de esperança, ele quer reação, identidade e, acima de tudo, dignidade dentro de campo. Dentro dessa atmosfera densa, a possível chegada de Fernando Diniz ressurge como uma proposta que divide opiniões. Para parte da torcida, o estilo dinizista representa um sopro de ousadia em um cenário onde o pragmatismo raso tem ditado as diretrizes técnicas do clube. Um Vasco propositivo que joga com coragem e tem uma ideia clara, ainda que arriscada, seria um alívio frente ao marasmo que impera atualmente. No entanto, há quem veja no trabalho de Diniz um risco incompatível com o momento delicado vivido pelo clube. Para esses, o Vasco precisa, antes de tudo, reencontrar estabilidade e solidez defensiva, competitividade básica. E talvez por isso Diniz, com suas convicções inegociáveis e sua dificuldade histórica em ajustar sistemas defensivos, não seja a escolha mais sensata. O curioso é que esse debate em torno do nome de Diniz também escancara outra faceta do atual momento vascaíno, a ausência de um projeto esportivo bem definido. A dança de técnicos nos últimos anos, com perfis completamente distintos, se revela uma direção mais reativa do que propositiva. O Vasco parece sempre estar correndo atrás do prejuízo, buscando soluções emergenciais que não dialogam entre si. Foi assim com Barbieri e com Ramon Dias, e antes deles com Maurício Souza Lisca e tantos outros. As mudanças não ocorrem por convicção, mas por desespero, por pressão externa ou por pânico diante da tabela. É um clube que muda de rota constantemente, sem sequer saber para onde está indo. Nesse sentido, a declaração recente de Felipe Ídolo, incontestável do clube, ganha ainda mais peso. Quando ele afirma que o Vasco perdeu sua essência, não está apenas fazendo um comentário saudosista, mas um diagnóstico preciso da crise de identidade que o clube atravessa. O Vasco, historicamente conhecido por ser pioneiro, corajoso e competitivo, se transformou em um time hesitante que oscila entre o medo de errar e a ausência de convicções. A falta de uma linha clara de futebol, a desconexão entre categorias de base e o time principal e a ineficiência na captação e aproveitamento de talentos são sintomas de uma estrutura que, apesar de estar sendo reformulada, ainda carece de visão estratégica. As mudanças na SAF com a saída de executivos e a chegada de novos profissionais poderiam ser o marco de uma nova era, mas até aqui elas têm gerado mais incertezas do que expectativas. A sensação é de que o Vasco está preso em uma transição que nunca se completa. Sai um CEO, entra outro. Sai um técnico, entra outro. Mudasse o diretor de futebol, mudasse o discurso. Mas o torcedor, de onde ele observa, vê pouca ou nenhuma evolução concreta dentro de campo. E é isso que mais incomoda. O Vasco precisa mais do que bons comunicadores. Ele precisa de uma liderança técnica e administrativa que conheça futebol, entenda o clube e tenha firmeza para sustentar um plano, mesmo diante das inevitáveis pressões e oscilações. Em meio a tudo isso, a torcida continua sendo o ponto de sustentação do clube. Ainda que impaciente, ainda que crítica, ela segue presente. É essa base apaixonada que carrega o Vasco em momentos em que o time parece incapaz de se carregar sozinho. Mas até essa lealdade tem limites, e o clube precisa entender que não se pode viver eternamente da mística da camisa. É preciso competência. E no futebol atual, competência exige planejamento, execução e avaliação constante. O que o Vasco precisa mais do que nunca é resgatar sua identidade.
não como um gesto simbólico, mas como um movimento estratégico, recuperar a essência de clube ousado, formador, protagonista. Um clube que respeita sua história, mas que não vive apenas dela. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No próximo domingo, o Vasco da Gama e o Palmeiras se enfrentarão em um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro. E como de costume, as previsões para o confronto começam a surgir. Recentemente, uma revelação da vidente Ruth Maria chamou a atenção dos torcedores com uma previsão ousada e intrigante sobre o desfecho do clássico. Ruth Maria, conhecida por suas previsões para o mundo do esporte, afirmou com confiança que o Vasco conquistará uma vitória por 2-1 sobre o Palmeiras. No entanto, a vidente também alertou que será uma partida extremamente difícil para a equipe cruz-maltina, cheia de surpresas e momentos inesperados. Para os fãs do Vasco, a expectativa é de um confronto tenso e desafiador, mas com um final que trará alegria à torcida vascaína. A previsão, naturalmente, gerou uma série de discussões entre os torcedores e analistas esportivos. Enquanto muitos acreditam que o Vasco tem mostrado sinais de força nas últimas partidas, o Palmeiras, por sua vez, é um dos times mais consistentes do campeonato, com um elenco recheado de estrelas e uma sólida filosofia de jogo. A combinação desses fatores faz com que o duelo seja imprevisível e de alto risco para ambas as equipes. No entanto, Ruth Maria não deixou de alertar sobre o caráter imprevisível da partida. Segundo ela, o jogo terá momentos de pura tensão, com surpresas que podem mudar o rumo da partida a qualquer momento. Isso só aumenta a expectativa, pois, além das análises táticas e estratégicas, os torcedores agora têm que contar também com o fator mistério, que promete colocar emoção extra na partida. Vale lembrar que, para o Vasco, a vitória sobre o Palmeiras seria uma grande conquista, não apenas pelos 3 pontos importantes na tabela, mas também para reafirmar sua força e o bom momento vivido pela equipe. Sob o comando do técnico, o time tem mostrado uma evolução considerável e, sem dúvida, irá buscar aproveitar a confiança que vem adquirindo nos últimos jogos para superar o gigante paulista. Por outro lado, o Palmeiras, com sua tradição vencedora, certamente não dará vida fácil ao adversário. A equipe comandada por Abel Ferreira tem se mostrado imbatível em diversas ocasiões e chega para o jogo com a obrigação de manter a boa forma e continuar na briga pelo topo da classificação, com uma previsão que mistura otimismo e cautela. O que se pode esperar do clássico entre Vasco e Palmeiras no próximo domingo é um espetáculo digno de um grande jogo do futebol brasileiro. A tensão, os imprevistos e, quem sabe, o favoritismo vascaíno, nas palavras de Ruth Maria, tornam a partida ainda mais intrigante e cheia de possibilidades. Resta agora aguardar para ver se a vidente acertará mais uma de suas previsões, ou se o Palmeiras provará que a vitória vascaína será um grande desafio para o domingo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.